Olha, é interessante pensar como as grandes invenções muitas vezes não vêm do nada, né? Elas nascem de problemas reais, necessidades bem práticas. Vamos levar a nossa análise hoje lá para a Cordilheira dos Andes, Equador, anos 40. Imagina só, tinha lá a estação de rádio HCJB, a Voz dos Andes, e o engenheiro deles, Clarence Seymour, que também era radioamador, W9LZX, estava com um problemão. As antenas que eles usavam, as IAG, estavam, assim, literalmente falhando, derretendo quase, por causa das descargas elétricas, sabe? O tal efeito corona. E a altitude lá, quase 2.700 metros, só piorava tudo. As pontas das antenas não aguentavam. Então, com base no que a gente levantou sobre essa época e essa tecnologia, vamos explorar hoje a história e as características da solução que o Moore criou. Uma solução bem engenhosa, a antena quadracúbica, ou Cubical Quad. Foi uma resposta direta a um problema que podia ter calado a estação, né? Exato. E a ideia do Moore, isso lá por 1942, foi realmente uma sacada, sabe? Veio de uma inspiração bem interessante. Ele pegou o conceito do dipolo dobrado, que já é um loop fechado, né? E pensou em abrir isso, formar um quadrado completo com um perímetro de um comprimento de onda. E a grande sacada, a vantagem imediata. Acabaram as pontas, aquelas pontas afiadas dos elementos da IAG, que eram o foco do problema, onde o campo elétrico concentrava e dava descarga. Ah, que interessante. Então, ele redesenhou a geometria para eliminar o ponto fraco. Isso. Mas o mais legal é que, resolvendo esse problema da corona, a quadra cúbica mostrou outras vantagens. Várias, na verdade. Uma que chama muito atenção é que ela capta menos ruído atmosférico, o QRN. Ela é mais silenciosa que a IAG. Isso é fundamental para ouvir sinais fracos, né? Tem até uns relatos do pessoal usando na operação Tempestade no Deserto, justamente porque ela se saía melhor com a estática das tempestades de areia. Parece que a geometria dela interage diferente com o ruído. Puxa, isso é demais. Quer dizer, resolveu um pepino elétrico e, de quebra, ganhou uma recepção mais limpa. Imagino que para o pessoal do DX, né, que busca contato longe, essa redução de ruído deve ser, assim, ouro puro, para ouvir aquele sinalzinho lá no fundo. Com certeza. E por falar em DX, o desempenho dela geralmente tem um ganho um pouquinho maior que uma IAG com o mesmo número de elementos. Parece pouco, né? Coisa de talvez 1,8 decibéis a mais. Mas olha, no radioamadorismo, quando o sinal tá no limite, esse pouquinho faz toda a diferença. Faz mesmo. Cada dB conta. E tem mais, a largura de banda dela costuma ser um pouco maior. E a impedância ali na alimentação fica mais perto dos 50 ohms. Uma quadra simples de 2 elementos fica ali por uns 65 ohms. Isso facilita muito ligar com o cabo coaxial comum, sabe? Às vezes nem precisa de acoplador. Entendi. Ah, e outra curiosidade, ela costuma funcionar bem mesmo instalada meio baixa, o que nem sempre é o caso da IAG, que geralmente pede mais altura para render o máximo. Certo. Então, o resumo das fontes mostra um monte de vantagens, né? Menos ruído, mais ganho, impedância mais amigável, funciona bem mais baixo. Mas, sempre tem um mas, né? Na engenharia é assim. Olhando para ela, aquela estrutura toda. Imagino que construir e manter não seja tão simples. Exato. É um negócio tridimensional, né? Um cubo ou vários cubos ali no ar. É bem maior e mais chamativa que uma IAG para a mesma frequência, que é mais linear. Essa área toda exposta, essa complexidade, deve ser mais frágil para o tempo, imagino. Vento, talvez gelo. Sim, esse é o outro lado da moeda, os desafios mecânicos. A estrutura 3D, ótima eletricamente, mas mais vulnerável. Vento forte pega mais área. Se acumular gelo nos fios, nos suportes, o peso aumenta. A manutenção também. Trocar um fio rompido lá no alto, ajustar a tensão, exige mais cuidado, mais trabalho do que numa IAG, que é mais simples nesse sentido. Faz sentido. Mas, apesar disso tudo, quando o Moore publicou o projeto dele na revista QST, lá em 1947, a antena ganhou um mundo, virou super popular entre os radioamadores. Principalmente em lugar tropical, onde o baixo ruído é um diferencial enorme. E, claro, para os caçadores de DX, sempre atrás de qualquer vantagem. Então, fechando aqui nossa análise,
A quadra cúbica surge como uma inovação, assim, bem marcante. Nasceu de um problema crítico lá nos Andes e não só resolveu a questão das descargas de um jeito elegante, como ainda trouxe um pacote de vantagens de performance que, pelo visto, continuam valendo muito a pena até hoje. Sem dúvida alguma. O legado dela é forte no radioamadorismo. É uma daquelas antenas que tem uma história bacana por trás e entrega resultado, né? Por isso que o pessoal continua montando, estudando, usando, décadas depois. É um testemunho da engenhosidade do Moore e da física por trás do design. É verdade, o que nos deixa com uma reflexão final aqui, olhando para o cenário de hoje em dia. Com tanta antena diferente por aí, algumas talvez bem mais fáceis de fazer, de instalar, de cuidar, por que será que a quadra cúbica ainda fascina tanto? Será que o peso dessas vantagens dela, do desempenho e dessa história única, ainda supera os desafios práticos para muita gente? O que será que mantém esse design tão vivo depois de tanto tempo? Fica aí a pergunta, né?